Se faz necessário sermos chamados como filhos de Deus. Pedro, na primeira carta dele que ele escreveu direcionada a Roma, ainda naquela perseguição do imperador contra o evangelho, sim, o imperador Nero, Pedro foi executado. E fez questão, né, que ele morresse como Jesus. De certo que até hoje está acontecendo isso, por conta do evangelho, da palavra genuína e pronta para resgatar e salvar aqueles que estão nas prisões, aqueles que estão no cárcere, aqueles que estão... Não estou falando cárcere só de prisão, cárcere mental. É muito complicado a mente humana. Se eu esboçar para você o que nós sentimos a cada momento, a cada ciclo, eu vou ter que abranger vários outros setores desse organismo aqui que tem hormônios, que libera serotonina, adrenalina, né? São neurotransmissores. E se eu for contar para vocês, nós temos dois cérebros, né? Que é o intestino e a mente. Mas vamos entrar aqui de novo na palavra, porque é sobre ela, é sobre Pedro. É sobre essa pedra de esquina. E Jesus, para muitos, era pedra de tropeço e de escândalo, sim. Olha aí, um homem que veio para resgatar o povo, para libertar os cativos das prisões, para pregoar o ano aceitável, o dia da vingança do nosso Deus. Sim, ele recitou Isaías 61 perante aquele povo que se achava tão esperto, tão nobre, tão interessante, tão super, né? Esse Jesus, ele veio para fazer muitas outras coisas. É nós que não sabemos a revelação, às vezes, que ele tem para nós, porque nós ficamos tão infiltrados no mundo que nos oferece tanta criatividade e nos dispersa a entender toda essa interação que nós muitas vezes deixamos de olhar por revelação, viver pela nobreza da palavra, pela conduta que Deus fez através daquele sofrimento, porque Jesus, ele veio para encorajar Pedro, da mesma forma nós. E Pedro, quando ele foi pregar lá em Jerusalém, ele estava encorajando muitos outros. Eu consigo entender que muitas das vezes, depois de ter passado o sacrifício de Cristo, Pedro se esforçou de maneira tal que ele sabia que ele teria pouco tempo para pregar o evangelho, para fazer a diferença. É esse id que eu quero dizer a vocês, é esse id que muitas vezes pressiona as pessoas a nos deter, a nos render e a nos calar. Mas não é sobre isso, é sobre um genuíno evangelho que mexe com o interior daqueles que estão doentes, daqueles que estão aflitos e daqueles que acham que não tem saída. A nossa mente, ela comanda muitas outras formas e atitudes da gente olhar um campo de trabalho, um campo físico, um campo emocional, e é sobre isso. Ainda que Satanás ele tente nos manipular, que existe a batalha da mente. Eu lembro que a palavra diz assim: esmagado, subjugado, devastado, destruído. Estes tipos de sentimento recaem sobre aqueles que sofrem, obliterando a esperança e ameaçando destruí-los. O sofrimento tem muitas formas: abuso físico, fraqueza em virtude de uma enfermidade, ostracismo social e perseguição. A dor e a angústia tentam uma pessoa a desistir e a render-se e a ceder. Mas seguidores de Cristo do primeiro século estavam sofrendo esses abusos, sendo perseguidos por crerem e obedecerem a Jesus. É tão importante entender essa escrita e essa representação que Pedro
quando ele estava ali destinado a pregar os cristãos que estavam em Jerusalém, espalhado por toda a Ásia. Sim, Pedro, ele estava determinado a fazer a vontade do Senhor Jesus. Até porque ele seguiu Jesus, ele andou com Jesus e Jesus revelou-se a ele por várias vezes. Então Jesus ele vem se revelar a você hoje. Ele vem dizer que na primeira carta a Pedro não é para a gente temer, é para a gente ser encorajado através do Senhor Jesus Cristo. Não há inimigo que possa barrar o plano e deter a vontade de Deus segundo o Evangelho da palavra do Senhor Jesus Cristo, que veio para salvar, que veio para unir a família, que veio para dar vida à família e no final representar a todos aqueles que não quiseram obedecer o Evangelho de Cristo, o juízo. Graças a Deus pela esperança que nos foi dada através dos seus apóstolos, nós temos o livre acesso através da morte de Cristo a entrar pelos átrios, a fazer a vontade do Senhor Jesus. Digo a vocês que não é fácil pregar o Evangelho, porque há muitas batalhas espirituais quando nós temos essa determinação. Mas a porta, quando ela se abre, ninguém fecha. Como o Senhor diz lá em Apocalipse, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Eu posso entender através da palavra de Deus, eu posso regozijar através do Evangelho de Cristo, que eu ainda tenho chance e que você também tem chance de resgatar muitas ovelhas. Pedro, ele estava ali para resgatar as ovelhas que estavam perdidas também. Por que Jesus chamou Pedro de pedra? E Jesus seria a pedra de escândalo para aqueles que não entendessem. Essa pedra preciosa é a igreja. Essa pedra preciosa somos nós também. Eu posso ler a vocês, para que vocês memorizem e fique guardado na tábua do teu coração, o quanto esse Jesus é maravilhoso. 1 Pedro, no capítulo 2, do verso 5 em diante. Preste atenção. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: eis que põe-se a uma pedra principal da esquina, eleita e preciosa, a quem nela crer não será confundido. Jamais seremos confundidos, jamais, jamais, porque nós temos a marca de Cristo, nós temos o selo dele. A representatividade no céu é maior do que qualquer representatividade na terra. Nós temos tudo para plantar aqui e colher, nós temos tudo para viver uma vida boa, uma vida normal, uma vida confortável, uma vida às vezes de escassez, mas nós temos que lutar para isso. Só que o maior, o interessante propósito de Deus é da gente morar no céu. A nossa alma ela é muito preciosa, o nosso espírito ele tem uma força de nos fazer viver, mas a nossa alma ela volta para Jesus. Desta forma, Pedro não estava interessado no físico, mas sim no espiritual. São pessoas que são chamadas para fazer a obra, pessoas que são chamadas através de sofrimento. E por que não? Porque muitos da área da libertação, elas sofrem. Porque o mundo espiritual é muito aberto para elas. É muito visível. É mesmo que você vê algo que está acontecendo ali e o outro não vê, mas você sabe que aquela pessoa está sendo manipulada, usada por uma voz estranha. Ou você vê olhos nus o inimigo querendo atingir ali com seus dardos, mas deixa o anjo de Deus atingir o teu coração com a flecha hoje. Peça para que o Senhor mostre o mundo espiritual, que abra a sua visão e que te traga diante toda essa situação
o brilho dessa pedra de esquina. Jesus, ele foi chamado pedra de tropeço, mas nós vemos ele como a pedra mais preciosa, ainda que recusam-se crer nele. Amém? Aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Creia que Ele te ama e que essa mensagem não chegou até você por acaso. Se você abriu esse vídeo, é porque o Senhor, Ele tem um propósito na tua vida, perante os seus desejos e a tua oração. Se você gostou deste vídeo, ajude compartilhando, dê o seu like, porque é para a obra de Deus. Um dia nós nos encontraremos na glória. Saiba que eu não te conheço, mas o Espírito Santo lhe conhece. E ele te acalma, ele te visita, ele te dá o respaldo e o escape. Amém?